Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de dicas e de resolução de questões do projeto OAB Online. Para quem não me conhece, eu sou a Laila Alemange, professora e coordenadora desse curso maravilhoso, desse projeto que foi feito e pensado especialmente para você. Na nossa dica 1 de hoje, no direito penal, nós vamos justamente tratar sobre a aplicação da lei penal no tempo. Veja você que isso é de fundamental importância para fins de aplicação da lei penal. Veja que, dependendo da teoria que nós utilizarmos, isso será de fundamental importância para se saber qual o procedimento, qual a imputação que deverá ser aplicada naquele caso concreto. O nosso Código Penal, em seu artigo 4º, ele trata justamente da aplicação da lei penal no tempo. E veja você que ele não traz para nós, de maneira expressa, qual é a teoria adotada pelo Código Penal. Na verdade, nós temos uma classificação tríplice com base em 3 teorias e veja que nós, ao final dessa dica, chegaremos à conclusão de qual é aquela teoria adotada pelo Código Penal. Veja você que a primeira teoria, ela é denominada teoria do resultado, ou teoria do evento, ou teoria do efeito, que determina para nós, como tempo do crime, o momento em que houve a obtenção do resultado previsto no tipo penal incriminador. Então, para nós, para essa teoria, o momento da produção do resultado seria considerado o tempo do crime para fins penais. Veja que essa primeira teoria, ela não é adotada pelo artigo 4º do Código Penal. Muito embora, quando nós tratarmos de um outro instituto, ela terá muita relevância. Mas isso vai ficar para a dica 2, não é o objeto do nosso estudo de hoje. Por outro lado, a outra teoria é denominada teoria mista, ou teoria da ubiquidade. Veja que ela considera tempo do crime o momento da ação ou omissão, ou seja, o momento da prática da conduta, ou também o momento da produção do resultado. Então veja que ela trabalha com uma eventualidade, seja no momento da ação ou omissão, como também no momento do resultado. Para essa teoria, nós aplicaríamos, nós teríamos o momento fixado para fins de tempo do crime. Também, meus queridos, não é essa a teoria adotada pelo Código Penal, mas sim a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Veja que essa, inclusive, é a redação expressa do Código Penal. Mas veja, por outro lado, que nós não temos aqui a alusão ao nome da teoria. Aqui não diz para nós qual é a teoria, mas simplesmente a narrativa do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Qual resultado? Ora, o alcance, a consumação do crime, a consumação do tipo penal incriminador. Então, veja um exemplo prático. Eu, com 17 anos de idade, desferi 3 facadas na vítima. Essa vítima, por 4 meses, ficou internada e ao final do 4º mês ela veio a óbito. Ocorre que, durante esse lapso de 4 meses, eu, Laila, que no momento da ação tinha 17 anos, agora atingia a maioridade.
Ou seja, no momento da facada eu tinha 17, mas quando a vítima veio a óbito, eu já tinha 18 anos. Veja qual é o momento do crime, qual é o tempo do crime para fins penais. Ora, de acordo com a teoria da atividade, que é a adotada pelo Código Penal no artigo 4º, veja, eu serei processada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto que, se por outro lado, outra teoria houvesse sido a adotada, como por exemplo, a teoria do resultado, veja que nesse caso eu seria responsabilizada criminalmente pelo Código Penal brasileiro, pelo artigo 121 do Código Penal. Então veja você que, dependendo da teoria que é abordada, o tempo do crime será determinante. Nesse caso, portanto, eu serei processada e julgada nos termos do ECA. E a minha penalidade máxima, inclusive, será uma medida de internação, uma medida socioeducativa de internação, que seria, dentro da lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a penalidade máxima a acometer uma pessoa que pratica uma conduta no contexto de um ato infracional. Veja que, se a teoria, por exemplo, do resultado houvesse sido adotada nesse nosso exemplo, eu seria responsabilizada, iria a tribunal do júri, já que é uma competência de procedimento especial, e teria ali, dependendo, uma pena de 6 a 20 anos ou uma pena de 12 a 30. Então, veja aqui o artigo 4º, ele despenca nas provas de OAB. Perfeito? Claro, o examinador, ele não vai perguntar para você simplesmente o nome da teoria. Óbvio, ele vai te dar um caso concreto, exatamente como esse que eu acabei de narrar para você, e aí, sim, ele vai cobrar de você o entendimento dessa teoria. Perfeito? Veja, meus queridos, como é um canal de dica, infelizmente a gente já fica por aqui, mas não perca a dica 2, que será uma sequência do estudo da aplicação da lei penal. Veja, sigam nossas redes sociais, nos acompanhem, tirem dúvidas e nos ajudem a fazer esse projeto maravilhoso alcançar você até a sua aprovação. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima.